Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Tudo bem, queridos irmãos da Igreja Batista em Santana? Que privilégio estar com vocês. Aqui é o pastor Manu Mesa Barba, pastor na Igreja Batista Guaranhões, em Vila Velha. E estou aqui com muita alegria no meu coração, com muita felicidade de poder participar dessa festa de aniversário, não como gostaríamos presencialmente, com o calor e o abraço, mas ainda que virtualmente, distantes, continuamos unidos como igreja, unidos no propósito de cumprir a missão de Deus para nós. Muito obrigado ao pastor Belarmindo Júnior pelo convite, pela oportunidade. Pastor Belarmindo, que nós chamamos de Belão, de Belôncio. Falo assim pois tenho intimidade com ele. Nós estudamos juntos no seminário e é um grande prazer participar dessa festa junto com vocês, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Preste bem atenção. Enquanto isso, se você quiser pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Vai abrindo aí em Mateus 16. Achou? Amém? Então vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 13. O texto diz assim, Mateus 16, a partir do 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda dizem Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, continuou Jesus dizendo, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Vamos orar comigo rapidinho. Feche os seus olhos aí e vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai bendito, amado e eterno, obrigado pela tua palavra e pelo privilégio de termos acesso a ela e, sobretudo, iluminados pelo teu Espírito, termos acesso à verdade que o Senhor quer revelar ao nosso coração nesta hora. Muito obrigado pela Escritura, muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado pelas palavras de Jesus que alimentam nossa alma nesta hora. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é emblemático, é muito conhecido e ele traz aqui algumas lições preciosas, sobretudo para nós como igreja. Vocês aí, Igreja Batista em Santana, estão completando 35 anos de vida, não é isso? De vida como igreja, como organização, que certamente o corpo de Cristo como organismo já se reúne, já cumpre a missão aí em Santana há muito mais que 35 anos. Mas há 35 anos atrás foi criada uma pessoa jurídica com o nome Igreja Batista em Santana,
e alguns irmãos ali foram arrolados e emprestaram os seus CPFs para que fossem criado então um CNPJ. E aí a igreja, organizacionalmente falando, passou a existir aí em Santana. Mas é lógico que a missão de Jesus já está aí há muito mais tempo. Mas comemoramos então nessa data 35 anos de aniversário como igreja. E sabe, queridos, a igreja, ela tem essas duas características. E as duas são muito importantes. A primeira característica é que a igreja é um organismo. Um organismo vivo, feito de pessoas, discípulos de Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, convertidos, nascidos de novo, que juntos formam o povo de Deus, o corpo de Cristo que está espalhado sobre a terra. O organismo vivo chamado igreja, com I maiúsculo, eu diria. E por outro lado, nós temos outra característica da igreja, que é o fato dela ser também, além de um organismo, uma organização. Um CNPJ que tem um endereço, que tem uma conta bancária, que tem uma diretoria, que tem um estatuto. Então, essa é a igreja com I minúsculo. Não que uma é mais ou menos importante que a outra, mas para que a gente compreenda que a igreja de Jesus, ela não tem placa, não tem denominação, não tem estatuto, ela tem um único documento, a Bíblia, nossa regra de fé e de prática. Então a igreja de Jesus está espalhada sobre toda a terra. E, pertencendo à igreja de Jesus, existem algumas comunidades locais que Jesus vai, através do Espírito Santo, plantando nas localidades, assim como aí em Santana, no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Compreendendo isso, a gente volta então para o texto e vamos ver aqui algumas lições preciosas para a minha, para a sua e para a nossa vida como igreja de Jesus. O versículo 13 diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus se retira do local onde ele estava sendo mais conhecido, ele se afasta, ele vai numa espécie ali de retiro com os seus discípulos e faz esse questionamento: o que é que o povo está dizendo aí sobre mim? E aí eles respondem: acho que você é um profeta que havia de vir. Havia aquela crendice de que o Elias que foi para o céu voltaria para profetizar e etc. O João Batista que havia morrido, na verdade teria voltado o espírito profético, ou do Elias, ou do João Batista, ou de Jeremias, ou de um outro profeta. Essa era a crendice do povo. Então, percebam que Jesus está preocupado com o que os outros estão dizendo sobre ele. Isso nos ensina e nos dá um conselho muito importante como igreja, que é o seguinte: de vez em quando, nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos parar e perguntar: o que é que as pessoas estão dizendo sobre nós? Qual é a avaliação dos de fora? Como que a comunidade onde a igreja está inserida responderia a perguntas sobre aquela igreja? Como aquela igreja é vista pela sua comunidade? E isso é um fato e um anseio do próprio Cristo, gente. Ele está preocupado. O que é que os outros estão falando sobre mim? Será que estão realmente entendendo qual é a minha missão, qual é o meu propósito e quem eu sou? Então, de vez em quando, a gente precisa parar e fazer essa avaliação. O que é que a comunidade que nos cerca está pensando sobre nós como igreja? Será que eles estão entendendo a nossa missão, o nosso propósito? E
a pessoa de crente cristão que nós nos revelamos nessa comunidade? É preciso fazer essa avaliação. E a gente, entendendo que o povo não está entendendo direito, a gente precisa então mudar a nossa forma de comunicar a mensagem. Porque se não estão entendendo, pode ser uma dificuldade deles em não compreender, mas pode ser uma dificuldade nossa em não estar passando a mensagem de maneira compreensível. Depois desse estudo e dessa avaliação, a gente precisa então traçar alguns caminhos para que a igreja tenha consciência e convicção de que onde ela está plantada, ela está cumprindo o seu propósito e a comunidade está percebendo e concluindo que ali tem uma igreja, uma agência do reino de Deus, um povo que prega o evangelho, as boas notícias, a boa nova, a mudança, a transformação, a edificação, a revitalização, a restauração de qualquer pessoa, de qualquer casamento, de qualquer família, de qualquer vida que cerca a igreja. Essa mensagem precisa ser bem compreendida. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de fazer isso acontecer. Em segundo lugar, Jesus pergunta para eles, no versículo 15, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então percebe? Jesus está preocupado se os de fora estão entendendo. Mas ele também está preocupado se os de dentro estão entendendo. A igreja precisa também, de vez em quando, e nesse tempo de aniversário, numa data redonda como essa, 35 anos, parar e pensar: o que nós, como igreja, temos feito nesses 35 anos? Será que temos feito de maneira eficiente? Será que temos feito de maneira eficaz? Será que temos feito de maneira relevante? Será que temos feito de maneira impactante para os de fora, mas também para os de dentro? Qual tem sido a nossa estratégia e o nosso tratamento com os irmãos, com os crentes, membros da nossa comunidade de fé? Como tem sido o nosso relacionamento? Como tem sido a nossa edificação mútua? Como temos praticado os mandamentos que são recíprocos no Novo Testamento, os famosos uns aos outros? Como estamos nos tratando? Como irmãos, como domésticos da fé? Será que temos sido uma fraternidade, uma família? Será que temos tido Deus como nosso único e verdadeiro Pai? Será que temos tido Jesus como nosso único e verdadeiro Senhor? Será que Jesus tem sido o Senhor da igreja? É Ele quem manda, é Ele quem define, é Ele quem decide, é Ele quem orienta? Ou será que são outras vontades e não a vontade de Jesus que predomina dentro da nossa comunidade? Percebe, irmãos? Muitas perguntas podem ser feitas e a gente precisa procurar as respostas para continuar fazendo o que está dando resultado para a expansão do reino e parar de fazer o que não está sendo eficiente para a expansão do evangelho. A igreja, assim como Jesus aqui, precisa de vez em quando parar para uma avaliação. Como estamos sendo? Como estamos vivendo? Como estamos desenvolvendo como igreja de Jesus nesse lugar em que Ele nos plantou? É importante, irmãos, é importante fazermos essa reflexão. Como os de fora nos veem, como os de dentro nos veem. E, em último lugar, compreender qual é de fato a nossa missão e o nosso propósito. Então, o Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: Parabéns, Pedrão, você mandou bem demais, cara. É isso mesmo. Eu sou o Cristo, ou seja, o Mashiach, o Messias, o ungido de Deus, prometido para trazer a salvação. E eu sou o filho desse Deus, que diferente dos outros, é vivo e verdadeiro. Parabéns, Pedro. Simão,
Você mandou bem, cara. Olha, não foi a sua inteligência que fez isso. Foi o meu Pai que te revelou essa grande verdade. E aí Jesus, a partir de confirmar a resposta certa de Pedro, ele coloca para nós a seguinte frase: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tem duas coisas aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Primeira coisa é que a pedra não é o Pedro. Tem gente que acha que a pedra é o Pedro. Talvez deve achar isso porque não leu a carta de Pedro. Porque lá no final do Novo Testamento nós temos a carta de Pedro, aliás, duas. E na sua carta, Pedro diz que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, mas Deus a fez pedra fundamental da igreja. Então, se Pedro diz que virou até um trava-língua, hein? Se Pedro diz que a pedra é Cristo, eu concordo com ele. Portanto, a pedra não é o Pedro, a pedra é o Cristo. A pedra é Cristo do jeito que Pedro viu, Filho do Deus vivo. E nós, como igreja, irmãos, somos exatamente a definição de Pedro. Eu e você e eu, nós somos a igreja porque nós somos filhos do Deus vivo. Ele gerou vida em nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos vivificados pela vida que recebemos do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Que coisa linda, né? A Bíblia é maravilhosa e ela traz verdades indubitáveis, insofismáveis. Não tem como contradizer as Escrituras, elas são muito verdadeiras. E a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é a maneira como o versículo está escrito. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Então veja bem, a gente precisa entender isso aqui direito, porque tem muito crente que não entende, e por não entender não vive, e por não viver não cumpre o propósito e a missão de ser igreja. Preste atenção, Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecem, ou seja, não vencem quando estão em batalha contra a igreja. Qual é o problema? O problema é que muitos crentes acham que porta é instrumento de ataque. E aí eles ficam assim, ai, tá muito difícil, ai, tá muito complicado, é muita prova, é muita luta, é muita dor, ó vida, ó céus, ó azar. O diabo tá furioso comigo, pastor, misericórdia. Como se a igreja estivesse acuada no canto e o inferno estivesse com as portas do inferno dando portada na igreja. A igreja tá acuada, oh meu Deus, é muito sofrimento, e é pá, 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 e o inferno tá dando portada na igreja, mas nós vamos resistir, nós vamos prevalecer, porque a porta do inferno não vai prevalecer contra nós, a gente vai suportar até o fim para receber a coroa da vida. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, meu irmão, onde você viu que porta é instrumento de ataque? Fala pra mim, qual filme, qual série, qual ilustração, qual fato ou evento na história da humanidade que você viu um exército usando portas para atacar, meu irmão? Não existe. Sabe por quê? Porque porta é instrumento de defesa. Sabe o que é que Jesus está dizendo? A porta do inferno, ou seja, aquilo que protege as trevas, não prevalecem. Por quê? Porque é a igreja que avança.
É a igreja que ataca. É a igreja que invade as trevas. Deu para entender? É a igreja que ataca. O inferno tenta se defender com a porta, mas a igreja arromba a porta pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. E arrombando a porta, saqueia o inferno e traz as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Amém! Aleluia! Louvado seja Deus por essa verdade. Então, meu querido, refrescando a sua memória, Igreja Batista em Santana, Pastor Belarmindo Júnior. Aqui é o pastor Manu Mesa Barba, da Igreja Batista Guaranhões e atualmente presidente dos pastores batistas do Espírito Santo. Eu preciso dizer para vocês, não fiquem acuados, saiam, avancem, ataquem as trevas, porque há uma promessa para nós. As portas não vão nos suportar, elas não vão prevalecer. A igreja vai avançar e vai ser vitoriosa, porque em Cristo a igreja é mais que vencedora. Então, meu querido, em primeiro lugar, faça uma reflexão. Como é que os de fora estão me vendo como igreja? Como é que os de dentro estão me vendo como igreja? E será que eu estou cumprindo o meu propósito e a minha missão como igreja, que é avançar em direção às trevas e derrotá-las para a glória de Deus? Faça essa reflexão, tome as suas decisões, tome uma posição diante de Deus, porque Jesus quer nos dar as chaves do reino dos céus. E o que a gente fizer aqui embaixo, Ele confirma lá em cima. É assim que funciona. E aí, meu querido, a gente vai avançando e cumprindo o nosso propósito de sermos diariamente Igreja de Jesus, onde quer que estejamos. E principalmente aí em Santana, na cidade de Cariacica. O meu desejo é que Deus te abençoe muitíssimo, que você seja muito abençoado, muito próspero, muito produtivo para a glória de Deus. Reflita e decida mudar algo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida como igreja de Jesus. Que Ele abençoe vocês para a glória dele mesmo, em nome dele mesmo. Amém!